Queridos, boa noite. Espero que você esteja bem, espero que você esteja com saúde, em boas condições de vida, em boas condições mentais, emocionais, e que Deus visite você nessa noite também, assim como ele visitou o povo de Israel. É justamente sobre isso que eu queria falar nessa noite. Eu gosto muito, muito mesmo, do livro de Gênesis. Eu acho que os primeiros 3 capítulos, eles falam de coisas muito relevantes para o nosso contexto atual, para as coisas que nós temos vivido, para as coisas que nós temos ouvido. E uma vez um certo estudioso disse que uma vida não bastaria para estudar os 3 primeiros capítulos de Gênesis. Sem eles, a Bíblia não teria sentido. Nós não entenderíamos o restante da Bíblia sem esses 3 primeiros capítulos. São muito especiais. O livro todo é um livro muito especial. Mas há 2 semanas atrás, eu comecei a dar uma olhadinha com outros olhos para o livro do Êxodo, que é um livro também fascinante, é um livro que já há algum tempo eu vinha nesse desejo de estudá-lo, de tentar entender um pouco melhor essas mensagens, essas verdades, e aí decidi estudar um pouquinho mais o livro do Êxodo, e quero compartilhar algumas coisas que tenho aprendido com vocês, aprendido com o livro, compartilhar com vocês, durante as próximas quartas-feiras em que estivermos juntos, tá bom? Então, hoje eu vou fazer a primeira parte e nas próximas quartas-feiras, então, a gente vai estudando à medida que o tempo passa, entendendo um pouco essas mensagens, essas verdades tão importantes. Só um minutinho. Muito bem. Então, opa, ok, agora sim. Então, queridos, vamos falar um pouquinho hoje sobre o livro do Êxodo e o que esse livro pode trazer para nós de relevante para as nossas vidas. Agradeço a Carol pela música. A música, ela se encaixa com a primeira lição que eu vou trazer para vocês nesse livro. Nós não havíamos combinado, mas a música encaixou muito bem. Obrigado, Carol. Então vamos lá, falar um pouquinho sobre o livro do Êxodo e quais as lições que nós podemos aprender deste livro tão importante. Você sabe que o livro do Êxodo foi escrito por Moisés. Esse livro foi escrito principalmente no tempo em que Moisés estava no deserto. O livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito da Bíblia. Moisés escreveu esse livro quando ainda estava no deserto de Midian. Possivelmente, Moisés teria conhecido Jó naquele momento, naqueles dias, naqueles 40 anos que ele passou em Midian. Quando ele vai para o deserto, junto com o povo de Israel, então ali ele escreve os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, que a propósito é o tema da nossa próxima lição, quando acabar essa lição das alianças. Então, o livro do Êxodo é um livro que retrata a caminhada do povo de Deus. A palavra Êxodo, ela refere-se a essa saída. O nome Êxodo, na verdade, é um nome grego, não é um nome hebraico. Mas como a Bíblia passou por essa tradução do hebraico para o grego, então ficou o nome Êxodo como uma referência a este segundo livro. O que fala o livro do Êxodo? Eu vou fazer uma introdução até um pouco mais longa, porque como esse é o primeiro estudo, eu quero situá-los no livro do Êxodo e quero que vocês também vejam em relação à forma do livro. Por quê? Tão importante quanto o conteúdo do livro é a sua forma. Então é muito importante a gente entender qual é a forma do livro para que nós entendamos onde o autor quer chegar e o que o autor quer nos apontar com este livro. Então ele coloca o livro sob uma forma, uma estrutura em que ele quer nos apontar alguma coisa, alguma verdade. E essa verdade, claro, ela recai principalmente sobre a pessoa de Deus. Então, nós vamos ver o conteúdo, mas nesse primeiro momento, eu vou trabalhar com vocês a questão da forma do livro, em como ele está dividido. Se você tiver a sua Bíblia com você aí, eu até sugiro que você anote, porque isso vai ser bom para você, de repente, num estudo bíblico, ou até mesmo para os seus estudos pessoais. Então, procure anotar na sua própria Bíblia aí, porque isso vai ser bem, bem interessante. Então, vamos lá. O livro do Êxodo,
ele retrata a figura de Deus como um Deus libertador, como um Deus que, por um lado, é libertador, mas, por outro lado, é um instrutor. Eu particularmente gosto muito dessa imagem de Deus como um pedagogo, como um professor. Quando você nota, por exemplo, o livro do Êxodo e toda a narrativa do Êxodo, você percebe que o povo de Israel, eles estão sendo gradualmente sendo ensinados. Eles são ensinados a comer, são ensinados noções de higiene, são ensinados a se relacionar uns com os outros, são ensinados a viver de maneira civil, de maneira uns com os outros. Então Deus, ao longo dessa caminhada, ele vai ensinando o povo. Essa imagem de Deus, ela retrata uma das imagens mais belas de Deus, que é a imagem de um professor, de um pedagogo. É por isso que Ellen White, insistentemente, muitas vezes ela fala que a salvação e a educação é a mesma coisa, é a mesma obra. Né? O processo de salvação, ele é justamente um processo. Deus não nos salva num ponto, naquele momento. Deus, ele nos salva ao longo da história. A gente, naturalmente, costuma dizer, o momento da minha conversão foi aquele dia. Né? Eu me converti quando eu vi aquilo. Eu aceitei a Jesus naquela ocasião. É verdade que você teve, sim, um momento em que você se despertou de maneira mais real. No entanto, a sua conversão, ela vem se construindo desde o tempo em que você nasceu. E ela vai acontecer até o tempo em que você for morrer. Ou seja, a salvação ela é sempre um processo. E nesse processo Deus vai ensinando, vai acrescentando. É por isso que a nossa vida, ela sempre tem que ser uma vida de crescimento. É olhar para trás e perceber, não sou mais o que eu era. E olhar para frente e dizer, mas ainda não sou o que eu deveria ser. Então, a salvação é um processo construtivo, onde Deus ele vai orientando, ele vai gerenciando essa salvação. Então, Deus é visto como aquele que liberta e como aquele que instrui. E aqui a gente pode pensar duas grandes doutrinas da igreja: a justificação, Deus libertando o povo, e a santificação, Deus educando o povo. O livro do Êxodo, ele também fala, na verdade, ele é uma continuação do livro de Gênesis. No livro de Gênesis, Deus começa a construir essa história. Ele chama Abraão, e a partir de Abraão ele dá promessas a Abraão, e ele começa a relacionar-se de maneira mais pessoal com o povo, mais pessoal com a humanidade. Os grandes protagonistas do livro de Gênesis, que fazem a história caminhar, quem são? É Abraão, é Isaac, é Jacó e José. São os grandes protagonistas. A partir dos incidentes que vão ocorrendo na vida deles, a história ela vai se desenvolvendo e nessa história Deus vai se revelando. É muito interessante essa ideia porque Deus ele se revela ao longo da história. Você pode pegar a sua vida. A sua vida ela é uma história. E em cada momento de sua vida Deus vai se revelando de uma maneira. Ou Deus vai revelando aspectos de seu caráter que aperfeiçoam a sua caminhada. Então, o Gênesis funciona como esse começo da história e o Êxodo dá continuidade a essa história. Uma continuidade que se dá por meio de Moisés, de Arão e de Miriam. Né? Eles são os protagonistas. E aí, essa ideia, ela chega até nós porque nós também somos protagonistas do tempo em que vivemos. Nós vivemos num tempo. Nosso tempo tem um contexto. E esse contexto está cercado de coisas, de eventos, de episódios, seja no âmbito social, seja no âmbito religioso, no âmbito emocional, no âmbito em que você vive. Então, a história, ela não termina com Moisés, não termina com Arão, com Miriam, mas ela continua com Josué, ela continua com Davi, ela continua com Paulo, ela continua com os valdenses, continua com Lutero, continua com os pioneiros, continua conosco. Então, a história é uma só. Embora Deus ele não se revele de maneira tão extraordinária como era naquele momento, porque havia um porquê ele se revelar daquela maneira, naquele tempo, e hoje ele não se revela, embora ele não se revele daquela maneira, ele ainda é o mesmo Deus. Né? E a gente continua a história que Abraão, que Moisés, que José viveram, construíram. E aí vem a grande pergunta para nós: qual é a história que nós estamos construindo?
Dentro do plano da salvação, esse plano que é gigante, que é extenso, que pega desde a eternidade, da eternidade passada até os dias de hoje, como que eu estou vivendo essa eternidade? Que tipo de protagonismo eu estou exercendo nesta história da salvação? Porque há uma história acontecendo e eu estou vivendo essa história. Então, é como se, de alguma maneira, a cortina se abrisse e eu agora me colocasse diante de uma plateia e agora o meu comportamento, a minha vida, as minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha posição diante dessa sociedade demonstra como eu estou vivendo essa história, a história da salvação. Então, tem pessoas que vivem a história da salvação sem nenhuma preocupação com a salvação, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma importância com aquilo que Deus está construindo. Agora, outros, ao entenderem que estão vivendo esse papel, reconhecem que eles precisam exercer algum papel de missão, algum papel relevante dentro da missão de Deus. Então, a história está acontecendo. Alguns estão vivendo relaxadamente essa história e outros estão vivendo o máximo possível dessa história. Então, Moisés continuou a história do Gênesis e hoje nós continuamos a história que eles viveram. Agora, o que há de novo no livro do Êxodo? O que há de novo é que Deus escolhe um povo. A ideia de igreja, a palavra igreja, ela aparece pela primeira vez no livro do Êxodo. É a palavra congregação. Então, aquele povo que estava no deserto, diante do Monte Sinai, reunidos com um propósito específico, aquele povo foi chamado de igreja. Eles não tinham um prédio, eles não tinham uma casa, eles não tinham um salão, eles não tinham algo onde eles se reunirem. Mas era o propósito pelo qual eles estavam reunidos que conferia a eles o sentido de ser igreja. O sentido de ser igreja. E eles eram igreja, né, não no sentido individual, mas no sentido coletivo. Né? A gente às vezes ouve isso com muita frequência. Né? Não, eu sou a igreja, eu sou a igreja. Essa frase ela tá equivocada, porque nós só podemos ser igreja, o Espírito Santo o corpo só é templo do Espírito Santo quando estamos com várias pessoas, quando estamos no coletivo, quando estamos reunidos com muitas pessoas. Aí o Espírito Santo, de fato, habita o templo. O templo, ele se forma não de uma pessoa, mas de várias. Então, essa noção de igreja, ela aparece aí. E ela aparece com um propósito missionário. Vocês serão sacerdotes, vocês serão nação santa, vocês serão um povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes e também para proclamar o perdão, para proclamar a graça de Deus. Então, o povo de Deus, ele se torna uma igreja nesse momento. Porque até então, eles eram uma grande família, a família de Jacó. Mas ali, eles começam a se tornar uma nação. Aquela família se torna uma nação. E esta nação é o que naquele tempo representava a igreja de Deus. No livro do Êxodo, nós também encontramos que Deus proclama a sua lei. Essa lei serviria, então, como um livro-texto, como um livro didático. Já que Deus é o professor, a lei seria o seu livro didático para ensinar ao povo. Só que é interessante que Deus, sabendo que aquele povo poderia cair, ele coloca um meio, uma válvula de escape para dar perdão a este povo através do santuário. E eu acho isso extraordinário, porque Deus ele dá um ideal para nós, mas ele já sabe que a gente não será capaz, então ele dá um meio de escape, que é, no caso, o santuário. Então isso é uma coisa extraordinária. Deus ele pede de nós um padrão, mas ele reconhece as nossas fraquezas, reconhece que nós somos, reconhece que vamos cair. E aí ele dá um meio de escape, um meio de perdão. Nós esperamos de nós uma coisa que nem Deus espera. Nós exigimos de nós um padrão que muitas vezes Deus não exige, porque Deus reconhece quem nós somos. Deus sabe quais são as nossas lutas e sabe quais são os nossos defeitos, sabe onde nós podemos cair. Mas nós, às vezes, temos um juiz interno que está o tempo todo, né? O tempo todo, né? De alguma maneira, nos forçando a olhar para nós de uma maneira muito negativa, de uma maneira muito pessimista, né? Mas Deus, ele conhece cada um de nós, ele o tempo todo está dando essa oportunidade de perdão. Nos dá o ideal, mas também nos dá uma válvula de escape, que é o santuário,
olha, se você não pequem, eu vos escrevo para que não pequeis. Se você pecar, então você tem um advogado. Tá? Eu queria que você não pecasse, mas se você pecar, eu já tenho aqui um meio para tirar a sua culpa. Eu já tenho aqui uma solução para você, tá? O meu ideal é esse. Mas se você não conseguir alcançar esse ideal, eu já tenho aqui um meio para te ajudar. Eu acho isso extraordinário. E o livro do Êxodo retrata isso. Então, essas são as primeiras noções do livro do Êxodo. O que a gente pode aprender para nós hoje? O ponto central do livro do Êxodo é a singularidade de Deus. Você percebe que quando as pragas caem, cada uma daquelas pragas era um atentado contra um dos deuses do Egito. E quando essas pragas caem sobre os animais, ou sobre o céu, sobre o Nilo, cada uma dessas pragas, elas são um atentado a um dos deuses do Egito. Então Deus está mostrando, não há nenhum outro Deus além de mim. Não, esse Deus não é palho para mim, esse também não, esse também não. Para aquele povo, entender que Deus era único, só havia um Deus, era um conceito altamente revolucionário. Como que nós só vamos alcançar a divindade, só vamos alcançar o sobrenatural por meio de um Deus? Porque aquele povo tinha deuses para tudo, para todas as questões da vida, para todas as situações da vida, tinham deuses. Eles buscavam esses deuses. Mas aí Deus ele aparece como único. Então, para aquele povo era um conceito altamente revolucionário. E para nós hoje, no mundo pós-moderno, onde não existem verdades absolutas, esse conceito de que Deus é único, de que existe uma única verdade, ele é um conceito altamente revolucionário. Né? Ontem, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, ele disse, não há verdades absolutas. Na cabeça dele, não há verdades absolutas. Mas nós entendemos que sim, há uma verdade absoluta. Não há verdades absolutas, há uma verdade absoluta. Essa verdade é Deus. Deus é o absoluto supremo. E todas as outras coisas são relativas, né? Porque o relativo é algo que não se sustenta. Mas há uma verdade absoluta, essa verdade está na palavra de Deus. Então, num mundo que perde as suas certezas, num mundo que perde as suas referências, num mundo em que está o tempo todo ouvindo esse, ouvindo aquele outro, e dando vozes, a verdade de Deus como um Deus singular, como aquela única verdade, a única verdade que sustenta, ela chega diante de nós através do livro do Êxodo. E isso a gente tem que guardar em nossas mentes, que a única verdade que nós temos não é a verdade desse ou daquele, é a verdade de Deus. Essa é uma verdade a qual nós devemos nos apegar, a qual nós devemos, né, lutar por ela, a qual nós devemos levá-la a outras pessoas, para que essa verdade também dê certeza e estabilidade para a vida das outras pessoas. É isso que vai, de fato, entregar segurança para todas as pessoas. É isso que vai realmente nos sustentar durante os tempos tão incertos que vivemos. Então, a verdade, o Êxodo traz uma verdade, um ponto central, a singularidade de Deus. Há um caminho, há uma única verdade, há uma única coisa que sustenta, que dá certeza, que dá convicção para a vida. E isso está em Deus. Qualquer outra coisa se deteriora, qualquer outra coisa perde a sua validade, qualquer outra coisa em algum momento nos trai, em algum momento trai a nossa confiança, em algum momento deixa de ser aquilo que a gente pensava que era. Então, mas em Deus a gente tem a única verdade. Como que o livro do Êxodo é dividido? São 5 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 18, o livro fala sobre o livramento de Israel. Do capítulo 19 ao 24, o livro fala sobre Deus estabelecendo uma aliança com o seu povo. Do 25 ao 31, Deus constrói um tabernáculo e instrui como será esse tabernáculo. Do capítulo 32 ao 34, você tem ali o incidente do bezerro de ouro, que marcou profundamente a história do povo de Israel. E no capítulo 35 a 40, você tem a conclusão do tabernáculo e o resultado do poder, do perdão divino, perdão. Hoje nós vamos falar dessa primeira parte, tá? São 5 partes. Nós vamos falar hoje dessa primeira parte. E essa primeira parte, ela é dividida em 4 partes.
E hoje nós vamos falar dessa primeira parte dessas 4. Êxodo capítulo 1, capítulo 1 e 2. Deus vê e se lembra, que é o tema da mensagem de hoje, tá? Então vamos lá. Deus que vê e se lembra. Daqui para frente a gente vai rapidinho. Deixa eu ver como está aqui. Ok. Então, queridos, Deus que vê e se lembra. O livro do Êxodo, ele começa de uma maneira muito promissora. Capítulo 1, verso 7 diz: os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram. Eles se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. O livro do Êxodo começa de uma maneira muito feliz. Por quê? Porque durante todo o livro do Gênesis, havia uma promessa que não foi concretizada. Havia uma promessa de que a família de Abraão seria fecunda. Havia uma promessa de que os filhos de Abraão se multiplicariam. Mas o livro do Gênesis termina e tudo que eles são 70 pessoas. 70 pessoas não dá para nada, não forma uma nação. É uma grande família, mas não é uma grande nação. Não é uma nação, não é um grupo de pessoas capaz de abençoar todo mundo. Então o livro do Gênesis termina com essa expectativa ou com essa promessa não concretizada. Quando o Êxodo começa, Moisés faz questão de registrar que no tempo do Egito, de fato, a promessa de Deus havia se cumprido. O povo de Israel vivia em Canaã e por conta de José, eles precisaram sair. Ali em Canaã não era um local propício para que eles crescessem. Eles saíram dali porque eles estavam correndo o risco de serem submergidos pelo paganismo. Então Deus leva eles para Gósen, até uma terra tipo uma cidade satélite ali no Egito, tipo uma cidade da região metropolitana do Egito. E ali, isolados naquela cidade, eles podem crescer, se desenvolver. Ali eles tornam uma grande nação. E ali também eles têm alimento, porque em Canaã não tinha alimento, no Egito tem. Então, o livro do Êxodo começa dessa maneira, muito promissor. Ou seja, Deus cumprindo as suas promessas, mesmo para aquelas pessoas que já estavam mortas. As pessoas já haviam morrido. E Deus poderia não cumprir essas promessas, porque já haviam morrido. Mas o livro de Deus começa dizendo que sim, Deus cumpre as suas promessas e Deus é fiel às suas promessas, mesmo para as pessoas que já morreram, que já passaram por essa história, que já viveram essa história. No entanto, a coisa começa a virar. Porque no versículo 8 ao versículo 10, o texto começa a dizer a respeito de como o faraó, o novo faraó que se levanta, começa a ter interesses políticos, interesses econômicos, e começa a enxergar o povo de Israel como uma ameaça à segurança nacional. E a partir disso, ele começa a, de uma certa maneira, tentar interferir nos planos de Deus. Perceba, o livro começa dizendo que Deus está cumprindo a sua promessa, de que a promessa de Deus, ela está caminhando, ela está se desenvolvendo e ela está se tornando real. Mas logo na sequência, o texto diz que há um impedimento, há um empecilho. E esse empecilho tem o nome de Faraó. Então, o Faraó, ele começa a ter algumas investidas para impedir que o cumprimento da promessa de Deus se dê. Qual que era o cumprimento? O povo de Israel, no Egito, virará uma grande nação. Eu vou tirar o povo de Israel do Egito e eles se tornarão, então, a minha igreja, o meu povo, que vai proclamar as verdades para outros povos. Mas é justamente o Faraó que começa a limitar isso. Ele limita o crescimento do povo de Israel escravizando. Então ele pensa assim, bom, se o povo trabalhar demais, não vai ter tempo de fazer sexo, não vai ter tempo de fazer filho, então o povo vai diminuir. Olha só a sacada. Mas o povo de Israel era um povo frutífero, era um povo próspero, era um povo que praticava bastante, e eles então continuam tendo muitos filhos. O faraó pensa assim, bom, já que esse povo não para de fazer sexo, então eu vou ordenar que matem então os primogênitos. Então, todos os meninos que nascerem serão mortos. Mais uma vez, o faraó está tentando aqui impedir que a promessa de Deus se cumpra. As parteiras, que eram tementes a Deus, mentem, né? E aqui não vou entrar no mérito da mentira. Elas mentem dizendo, não, mas as mulheres elas são muito vigorosas e quando a gente chega elas já tiveram o bebê. Ó, legal, maravilha, maravilha. Então vamos fazer o seguinte,
Então, pega essa molecada toda e joga no rio. Os crocodilos, eles vão comer todos esses meninos. Então, você percebe que as medidas políticas do faraó são para impedir que o plano de Deus avance. Mas aqui vem a beleza do livro do Êxodo. Porque embora você tenha um governante que está tentando impedir que o plano de Deus se cumpra e que Deus forme um povo, você tem Deus no controle de tudo isso. Por quê? Porque lá no livro de Gênesis, Deus diz assim para Abraão, Abraão, fique você sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina numa terra alheia. Ela vai ser reduzida à escravidão e ela vai ser afligida durante 400 anos. Mas eu vou castigar a nação que os escravizar. Depois, eles sairão de lá com muitas riquezas. Quem estava vivendo aquela situação, vendo o faraó impedir que a igreja de Deus crescesse, pensaria o seguinte, nossa, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos e o plano de Deus não vai caminhar. Se o faraó continuar no poder, o plano de Deus não vai caminhar. Mas já havia uma promessa. Promessa para Abraão. Abraão, fica tranquila. O povo vai ser escravizado, o povo vai sofrer, o povo vai ser afligido, mas eu vou agir no momento certo. Então, queridos, a gente não precisa temer nenhuma política, nenhuma medida, não precisa temer nenhum governante. Por quê? Porque Deus tem um controle sobre tudo. Deus estabelece o seu controle sobre tudo. Ele vai, se ele quiser permitir que coisas ruins aconteçam, vai acontecer. Se ele decidir que essas coisas tenham um limite, ele também vai colocar um limite. Porque Deus é soberano sobre a história. Foi assim com o povo de Israel, foi assim com os primeiros cristãos, quando eles eram subjugados pelo Império Romano. E será assim conosco também. Então, o livro está aqui para justamente nos mostrar o que foi e o que vai ser em nossos dias. Então, Deus põe um limite, Deus tem um controle sobre a história. E tudo que acontecer na história é porque ele permitiu. Porque nada acontece sem que ele permita. Ele não confabula com as decisões, tá? Ele não conspira a favor das decisões, ele não bate palma para as decisões, sejam elas boas ou ruins. Mas ele permite que certas coisas aconteçam. Porque justamente quando o povo estava em aflição, eles clamaram a Deus. É justamente no sofrimento que o povo de Deus se lembra que há um Deus no céu, que pode intervir na história humana. Então Deus permite isso, para que o povo comece a se voltar para Deus e comece a buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Jeremias 29. Então, Deus começa a entrar em ação agora. Como é que Deus entra em ação? Ele levanta um libertador, no caso de Moisés. Eu vou só resumir o capítulo 2. Então, veja, um casal de levitas tem um filho, e eles se recusam a jogar esse filho no rio. O menino, então, é colocado num cesto e lançado ao rio, e a sua irmã, então, acompanha. Ironicamente, a filha do faraó descobre essa criancinha, se compadece dela, chama ele, né, entrega ele para ser cuidado e chama ele de Moisés. Agora, veja que coisa interessante. Não era o faraó que estava tentando impedir que o plano de Deus caminhasse? Não era o faraó que estava impedindo que a promessa de Deus se cumprisse? Era. Mas é justamente a filha do faraó, que ajuda o cara que vai libertar o povo do Egito. Eu acho isso de uma magnitude, sabe, de uma beleza. A maneira como Deus dirige as coisas, a maneira como Deus nos pega de surpresa, a maneira como Deus move os pauzinhos sem que a gente perceba. O próprio Egito, que estava confabulando contra o povo de Israel, ajuda o libertador, que vai ser o cara que vai libertar Israel. Ali Moisés ele ganha treinamento militar, ali ele ganha treinamento intelectual, ali ele conhece os meandros do Egito, da economia do Egito, da política do Egito, da cultura do Egito, e ali ele se torna o cara ideal para ir lá para o faraó 40 anos depois e dizer, deixa o povo de Israel sair. Eu acho isso extraordinário. Queridos, como que Deus nos surpreende, como que Deus move as coisas, muitas vezes além das nossas expectativas.
A gente pensa, não, vai ser assim, não, vai ser assado, não, Deus vai fazer desse jeito, não, Deus pensa assim, não, Deus pensa assado. Não, Deus ele nos surpreende. E a gente às vezes só tem que sentar e orar como o povo de Israel fez. Pedir, clamar, interceder pela presença de Deus. Por quê? Foi isso que ele fez, que ele orientou o povo de Israel a fazer. Clamem. Foi isso que ele orientou Daniel a fazer. Ó, vocês estão na Babilônia, cercados, mas orem. Quando o decreto tiver para sair, quando as coisas tiver para acontecer, orem. A função de vocês é orar. A função de vocês é buscar. A função de vocês é abrir caminho para que eu possa fazer. Às vezes a gente quer dar uma mãozinha para Deus, né? Abraão fez isso, quis dar uma mãozinha para Deus e você viu o conflito geopolítico que ele arrumou até hoje com os israelitas e palestinos. Com palestinos e árabes. Então, a gente só precisa deixar que Deus atue, que Deus faça, porque ele já tem o controle e ele já sabe o que fazer. É só deixar que ele conduza. O capítulo continua dizendo, né? Quando Moisés chega à idade adulta, ele crê que foi poupado para ajudar, né? E aí ele, mais uma vez, dá uma mãozinha para Deus. E aí, nessa mãozinha, ele acaba estragando tudo, precisa fugir e vai passar 40 anos lá no deserto de Midian, tentando descobrir quem ele era. É interessante que o autor disse assim, né? Moisés passou 40 anos de sua vida achando que ele era o bonzão, lá no Egito, sendo educado, parará. Depois, 40 anos no deserto de Midian, descobrindo que ele não era ninguém. E depois, 40 anos caminhando com o povo no deserto, descobrindo o que Deus pode fazer por meio de alguém. Então, 40 anos, o bonzão. 40 anos, um Zé Ninguém. 40 anos, o que Deus pode fazer por meio de alguém. Ele foge para Midian, se casa com uma mulher, tem um filho, e aí então chega de fato o momento. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. É por isso que o tema de hoje se chama O Deus que vê, o Deus que se lembra. Deus vê. Tudo que acontece hoje, Deus está vendo. Tudo que já aconteceu, Deus está vendo. Tudo que vai acontecer, Deus sabe. E quando Deus resolve agir, Ele está dizendo, eu me lembro da promessa que eu fiz. Eu não me esqueci de você. Eu não me esqueci da minha obrigação. Eu não me esqueci que eu tenho que cuidar de vocês. Eu não me esqueci que eu fiz uma promessa que iria sustentar vocês. Então Deus é o Deus que vê tudo aquilo que nós estamos vivendo e passando. E Deus é o Deus que se lembra e Ele vai agir. Nós só precisamos clamar para que o nosso clamor chegue até Deus. Queridos, quantos de nós estamos orando pela volta de Jesus? A volta de Jesus é aquilo que de fato vai resolver os nossos problemas. Ontem eu estava caminhando, pensando um pouco sobre isso. Pensando em algumas coisas que têm acontecido, algumas notícias que eu tenho visto. Comecei a pensar um pouco na minha vida, eu pensei assim, desculpa a expressão, que desgraça que vivemos. Que desgraça que vivemos. Não há solução, não há saída, não há algo a qual a gente pode se apegar. Eu pensei, meu Deus, a única coisa que vai resolver a nossa situação é a volta de Jesus. Ah, mas daqui a um tempo não vai ter mais coronavírus. Beleza, mas dali um tempo volta. Ah, mas daqui a um tempo a gente vai ter uma situação política mais equilibrada, talvez. Talvez não, talvez sim, talvez não. Ah, daqui a um tempo a economia vai melhorar. Talvez sim, talvez não. Ah, daqui a um tempo as coisas vão estar melhores. Talvez sim, talvez não. Mas essas coisas elas são passageiras. E mesmo que uma coisa esteja boa, a outra vai estar ruim. E aí? A gente não tem uma solução para esse mundo, uma solução que seja efetiva. Então, queridos, não dá para a gente orar para que Deus resolva as situações deste mundo aqui, porque não tem solução. A gente precisa orar pela volta de Jesus. A gente precisa clamar pela volta de Jesus. A gente precisa buscar a volta de Jesus, trabalhar pela volta de Jesus, porque é de fato isso que vai resolver os nossos reais problemas. Sejam os nossos problemas externos, os problemas sociais, como os problemas internos, emocionais, sentimentais e pecados que nós carregamos. Então, queridos, a única solução para mim,
é a volta de Jesus, porque eu não consigo vencer os meus pecados, eu não consigo vencer as minhas lutas, eu ora caio, eu ora levanto, eu vejo a minha sociedade, eu vejo a minha cidade, eu vejo o meu estado, o meu país, e eu penso, meu Deus, não tem como. A única solução para esse mundo, para esse país, para essa cidade, para essa região que a gente vive, é a volta de Jesus. Então, assim como o povo de Israel fez, que a gente faça também, que a gente clame, que o nosso clamor chegue até Deus, como uma motivação para ele agir. Ele vai dizer, eu preciso resgatar os meus filhos. Os quatro ventos já voaram demais. Eu preciso resgatar os meus filhos. Então, queridos, vamos orar mais pela volta de Jesus. Vamos deixar de lado, né, as orações que fazemos pelo nosso bem-estar, pelo bem-estar da nossa sociedade, porque ela vai ter um fim. Sim, Jeremias diz, nós devemos buscar a paz do lugar em que a gente vive, mas nós sabemos que não haverá paz. Nós não sabemos que não haverá solução. Nós sabemos que a sociedade como está hoje, não haverá solução. Então vamos orar mais pela volta de Jesus. Vamos esquecer um pouco mais deste mundo, das coisas deste mundo, das coisas que correspondem a este mundo, para orar pela volta de Jesus. Porque é isso de fato que vai resolver todos os nossos problemas. Deus ajude você, que essa oração seja parte da sua vida e que muito em breve Deus possa ouvir o nosso clamor. É o meu desejo, a minha oração para nós, para mim, para vocês. Amém. Próxima Amém. quarta, não nessa, quando eu estiver de volta, nós vamos ver o Deus que revela, que chama, que promete. Êxodo 3 e Êxodo 4. Posso orar? Deus, Deus, não sou digno de conversar contigo, e talvez nenhum de nós somos, mas pelos méritos de Jesus a gente se coloca diante de ti, porque tu és a única certeza que nós temos em nossas vidas. Nossa vida tão incerta, nossa vida tão desgastada. A gente tem colocado as nossas esperanças em tantas coisas, em nós mesmos, na nossa força, no nosso trabalho, nos nossos políticos, nos nossos pastores. Talvez até na nossa igreja a gente tenha colocado confiança, mas tudo isso são coisas humanas, são coisas que passam, são coisas que deixarão de existir. Ó Deus, que a nossa confiança esteja no Senhor. A gente tem muitas referências, a gente tem muitas referências. A gente tem os gurus para tudo, a gente tem as nossas autoridades para tudo, autoridade para isso, para aquilo outro. Mas muitas vezes Jesus, ele não é a nossa referência, ele deixa de ser a nossa referência e passa muitas vezes a ser uma referência secundária. Quando nos é conveniente, a gente fala de Jesus. Ó Deus, eu falo por mim, e eu peço a Ti que o Senhor me perdoe. Porque Jesus não tem sido a minha principal referência. Que Jesus seja, ó Pai, a minha referência, a referência dos meus irmãos que estão aqui me escutando, que em tudo que fizermos, falarmos, defendermos, proclamarmos, seja a voz suave de Cristo Jesus. Que as nossas ações correspondam às ações dele. Que os nossos olhares correspondam aos olhares dele. Que as nossas mãos possam corresponder àquilo que ele fez. Ó Deus e Pai, mais de Cristo em nós, mais de Jesus em nossas vidas. São bênçãos que lhe pedimos em nome dele. Amém. Amém. Queridos, beijo no Glória a coração. Deus. Deus abençoe vocês. Fiquem com Jesus. Pastor Renan, Oi. quando o senhor